o que você tem declarado com a sua boca, o que você tem gerado na sua vida com as palavras que você diz. Nós vemos algo muito sério que aconteceu aqui com Moisés, na terra com Moisés não, com o povo de Israel, na passagem da terra prometida, para a terra prometida, que eu quero compartilhar com você. Fica nesse vídeo para você entender o poder das suas palavras. As palavras criam no mundo ao nosso redor, elas criam no mundo natural. O Senhor criou tudo com a palavra. Então eu quero trazer para você um entendimento do poder daquilo que você fala. Não só das coisinhas do dia a dia, mas aquilo que nós falamos diante de Deus e Deus ouve. Sabe como isso pode alcançar a ira ou favor de Deus? Olha só o que o texto vai dizer aqui. Tá lá em Números, no capítulo 14. Tão certo quanto eu vivo, declara o Senhor, com vocês exatamente, farei com vocês exatamente aquilo que os ouvi dizer. Farei com vocês exatamente aquilo que eu ouvi vocês dizer. Todos vocês cairão mortos neste deserto. O Senhor fala para eles ir para a terra prometida. E eles começam a murmurar quando eles veem os gigantes, os problemas, sabe? Quando eles chegam perto da terra prometida ali, eles começam a ficar murmurando, começam a ficar com medo, começam a falar coisas que não deviam. E o Senhor, então, escuta tudo que eles estão falando. Olha só o que eles ainda vão dizer. Suas vozes se elevaram. Deus aqui dizendo, ó, suas vozes se elevaram em grande protesto contra Moisés e Arão. Ah, se ao menos tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo aqui no deserto. Olha o que eles dizem. Ah, se ao menos tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo aqui no deserto. Eles, como se eles estivessem desejando, se a gente tivesse morrido, era melhor. Ou lá no deserto, ou no Egito, ou aqui no deserto, era melhor ter morrido. E o Senhor disse, farei exatamente aquilo que vocês disseram. Vocês cairão mortos nesse deserto. Porque é como se eles declarassem, quem dera fosse assim então. Sabe, às vezes a gente fala assim, chega, cansei, que seja assim então, sabe? Essas palavras de desabafo que às vezes a gente acha que não tá surtindo efeito no mundo espiritual, mas está. Porque mesmo chorando, desesperado, cuidado com as suas declarações. Quando a gente está desesperado, angustiado, a gente precisa ter cuidado com aquilo que a gente vai falar e não se mover por emoção e não falar coisas na emoção. Porque Deus, Ele é bom, mas Ele tem uma medida de paciência conosco. O Senhor tem uma medida de tolerância. Ele é longânimo, Ele é bom, Ele é paciente, mas chega algum momento que o Senhor vai nos corrigir, que Deus vai nos confrontar. Olha só. Deus ainda diz para eles assim, ó, será que nunca confiarão em mim, mesmo depois de todos os sinais que realizarei entre vocês? Todos vocês viram a minha presença gloriosa e os sinais que realizei no Egito e no deserto repetidamente, porém me puseram à prova, recusando-se a ouvir a minha voz. Ou seja, o Senhor estava falando com eles e eles ainda assim continuavam pondo Deus à prova, toda hora duvidando do que Deus iria fazer. Repetidamente o Senhor avisou. Então a paciência de Deus, a tolerância de Deus estava se enchendo. Porque o Senhor estava avisando, o Senhor falava com eles, o Senhor mandava sinais, o Senhor ajudava eles, sabe? Fez sair água da rocha, o Senhor fez o mar se abrir, o Senhor resgatou eles do Egito com pragas e mesmo assim eles se questionavam, eles falavam, desejavam voltar para o lugar de onde eles eram escravos, eles murmuravam contra Deus. Deus recebeu essa murmuração como uma afronta contra si mesmo, como uma incredulidade questionando o caráter de Deus, porque Deus diz para eles, será que nunca confiarão em mim? Entendeu que era uma falta de confiança que eles estavam colocando em Deus. E o Senhor diz para eles assim, eu os perdoarei como você me pediu. Porque Moisés ora, sabe? Aqui Deus está dizendo para Moisés, eu vou perdoar eles, porque Moisés intercede por eles. E Deus diz, eu vou perdoar eles por causa de você, por você ter me pedido. Mas eles vão morrer no deserto. Teve consequências. Eles foram perdoados, mas eles não puderam acessar a promessa. Eles não puderam acessar o milagre, aquilo que eles desejavam e caminharam por tanto tempo. Porque eles foram teimosos. E não pode dizer que Deus, sim, mas Deus foi duro. Deus avisou o caminho todo, Deus avisou várias vezes, Deus teve tolerância, Deus mandou carne
do céu para eles, codornizes. Sabe, Deus, quando você ouve a história, você vê assim quantas coisas Deus fez, mas a paciência de Deus se esgotou naquele momento. E Deus, então, fez com que a palavra deles tivesse poder. Então, talvez você aí esteja se sentindo cansado, com raiva, às vezes, até de Deus, das coisas que estão acontecendo, indignado, frustrado. Leva isso para oração, sabe? Saiba como falar com Deus. Fala, apresenta para o Senhor. O Senhor conhece o seu interior. Aquilo que você está sentindo, que você está pensando, não está oculto dos olhos do Senhor. Então, não tenha medo de ser sincero com Deus, mas cuidado com o que você fala fora da oração, com aquilo que você fala para os outros, com aquilo que você fala sozinho, com o espírito pelo qual está falando. Porque quem sabe você está falando com o espírito de tristeza, de arrependimento, de clamor, de socorro. Sabe, o espírito que eu estou falando é com o seu sentimento. Qual é a raiz do seu sentimento? Se a raiz do seu sentimento é rebelião, é ira, é indignação, sabe? É desconfiança de Deus, cuidado com as palavras que você usa. Leva para Deus com a motivação correta. Sabe, leva para Deus pedindo, Senhor, me ajuda, porque eu não estou conseguindo acreditar naquilo que o Senhor falou. Me ajuda, porque eu não estou conseguindo enxergar. Eu estou com saudade de tal situação, estou com vontade de voltar lá atrás. Seja sincero com Deus sobre os seus sentimentos, sabe? E se apresente diante dele humilde, com arrependimento, com humildade. Mas não leve, sabe, não saia falando. Às vezes você está fazendo alguma coisa e se lembra da dificuldade de falar, melhor eu ter ficado lá. Eu não quero alcançar, eu não quero também chegar nesse lugar, eu não quero viver isso. Cansei de esperar. Sabe, cuidado com a maneira que você fala. Eu espero que você tenha entendido essa palavra dentro de você, que a revelação esteja chegado até você, que Deus edifique sua vida, te construa, te ajude, te fortaleça nesse momento. Se você cometeu esse erro de falar coisas que não devia, lançar palavras que não devia, peça perdão ao Senhor, se arrependa hoje, sabe? Cancele as suas palavras que você tem liberado no mundo espiritual, no mundo natural. Ore ao Senhor por redenção, por remissão e começa de novo e parte a partir daí com confiança e com declarações daquilo que você deseja viver. E quando vir setas na sua cabeça de coisas que você tá com raiva, você quer falar, fale o contrário, declare a palavra daquilo que o Deus te falou, daquilo que você quer viver. E aquilo vai começar a criar a vida de Deus ao seu redor. E as coisas que Deus falou vai se cumprir, amém? Que Deus abençoe sua vida, que você seja edificado. Se lembrou de alguém que deseja ouvir esse conteúdo, que você acha que precisa ouvir, envia, curte e se inscreve no canal. Tô sempre postando coisas aqui que eu aprendi com o Senhor pela palavra, fundamentado na palavra, que transformaram a minha vida, amém? Deus abençoe.